presença, unção, prodígios, sinais, milagres. Sim. Aí esse é o propósito primário. E creio que o mais fiel. E depois, para servir aos propósitos estabelecidos de Deus. Sim. Servir aos nossos irmãos, irmãs, familiares, parentes, parentesco, dando bom testemunho, sendo espelho, sendo referência. É para isso. Deus faz em nós, por nós e através de nós. Pois grande não é o milagre, grande não é a sabedoria, grande não é o prodígio, os sinais, as maravilhas. Grande é o Deus que promove tudo isso. Pois o apóstolo Pedro estava com a empresa falida quando Jesus encontrou ele. Foi apresentado por André, o Messias, o enviado. E estava lá o apóstolo Pedro, com ameaças de ser preso, empresa falida, pescou a noite inteira e nada. Não teve um peixe. Um homem que vivia da pesca, um homem inteligente, um homem de profissão da pesca. Mas ele lá pescou e nada. Mas quando ele viu Jesus, depois de poucos minutos de conversa, primeiro Jesus, empresta teu barco para que eu ensine aqui os meus alunos. E aí ele serviu, porque primeiro nós vamos ao Senhor. Primeiro nós servimos ao Senhor. Proposital. E depois Ele nos serve. Essa é a forma. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Devemos incansavelmente buscar a presença do Senhor. Então, certo, Ele abrirá os caminhos a esse encontro. E virá a nós como chuvas seródias e temporãs. Essa é a palavra. E Pedro, olhando Jesus, ensinando, e depois Jesus devolve o barco para ele, no mínimo agradece, porque Jesus é educado. Aleluia. E aí Jesus: você está trabalhando para o Senhor? Você está trabalhando para Jesus? Quem faz aos pobres, empresta a Deus. Jesus sempre dá em dobro aquilo que você faz. Acredite. Essa é a palavra também. Aí Jesus diz: Pedro, volte ao mar e lance a tua rede. Mas Jesus, pesquei a noite inteira, eu sou experiente de pesca. Eu domino isso daqui. Eu conheço cada espaço desse mar. Pedro não fez esse diálogo, mas creio que ele pensou dentro do seu interior. E ele vai sobre a tua palavra. É a palavra. É a Bíblia. Jesus é a palavra. Diz no Evangelho de João: sobre a tua palavra, Jesus. Sobre a tua palavra, Senhor. Pedro ainda não sabia quem era Jesus, não tinha intimidade com Jesus, não tinha visto nenhum milagre. Não. Mas ele foi sábio. Sobre a tua palavra. Você que não dá importância à palavra, olha bem essa palavra. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Sobre a tua
tua palavra, Jesus, eu vou lançar. E quando Pedro lançou a rede, a surpresa foi grande. A surpresa foi muito grande. Foi muito grande. Aleluia. Os peixes alvoroçaram naquela rede e lotaram. E o barco quase foi a pique. E ele gritou: me ajudem, me socorre, porque a bênção aqui tá demais. Tem muita bênção aqui. Muita bênção. E eles vieram alegre, regozijando. Todos pegaram aquelas redes lotadas de peixes de qualidade, de peixes caros. E aquela empresa falida agora estava lotada, que estava farta. E o Pedro, que tinha uma dívida agora impagável, agora podia pagar e ainda sobrava. Pronto, a empresa dele agora estava de pé. E ele estava feliz, estava alegre. Eu não sei o meu comportamento ali. Eu não sei o seu. Gostaria que você refletisse. Eu já refleti. Mas Pedro, que estava agora com a sua empresa de volta, Pedro que tinha alugado o barco ali por umas horas para Jesus, era como se fosse um pagamento, talvez ele poderia pensar assim, agradecer Jesus e pronto. Mas Pedro, aleluia, olhando para toda aquela bênção, para toda aquela empresa agora próspera, para toda aquela embarcação lotada de peixe, de vários peixes, de peixes valiosos, ele não está nem aí. Aleluia. Ele olha para aquilo e diferente de muitos, diferente de mim talvez, não sei, tomara que não. Espírito Santo, me ajuda para que seja não. Ele olha para aquela bênção e não está nem aí para a bênção, não está nem aí pelo resultado, não está nem aí pelo peixe. E ele cai diante de ti, ele cai diante de Jesus, e ele disse: afasta de mim, porque sou homem indigno, pecador, e não mereço estar diante de ti. Aleluia. Ele não valoriza a bênção do abençoador, mas valoriza o abençoador. Ele valoriza aquele que o abençoou. Pedro é impactado pelo olhar de Cristo e recebe o perdão ali naquele momento. Confessa os seus pecados e começa uma vida com o Senhor. Começa a vida não com a bênção do Senhor. Muitos vão à igreja hoje atrás da bênção, atrás do resultado. Me dá uma esposa, me dá um filho, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma conta bancária, me dá isso, me dá aquilo. E pedem. E depois que o Senhor dá, eles nem voltam mais na igreja, nem para agradecer, como os 10 leprosos. Mas aquele que voltou, ele além de ser curado da lepra, ele ganhou a salvação. É o que a palavra diz. Olha Pedro, começou a ser discípulo e começou a seguir o mestre. E morreu na morte crucificado de cabeça para baixo, porque não achou nem de ser digno de morrer como seu mestre. E assim ele glorificou o Senhor através da sua morte. Mas aqui foi morto e ressurgiu na glória para a eternidade. Aleluia. Vai julgar o mundo, inclusive os anjos. É palavra. E aquela rainha voltou para casa, para os seus deuses, para os seus povos, sabendo que existia um Deus em Israel. E ela disse: agora eu sei, por tudo que vi, que tudo que ouvi, que os meus olhos contemplaram, que é muito maior do que eu ouvi lá na minha terra. Então, não fica só ouvindo falar de Jesus, só ouvindo falar de Deus nas igrejas, só ouvindo falar de Deus nos vídeos, nos áudios que eu estou gravando aqui, não. Procura conhecer esse Deus na íntegra. Na íntegra, o Deus que se apresentou a mim. Hoje eu olho para o pecado e falo: pecado, tu não é maior do que meu Deus. Não vale a pena.
Aleluia. Não vale a pena eu trair o meu Deus. José olhou para aquela mulher, que era bonita, a mulher de Potifar. Eu não vou trair o meu Deus com você. Para uma noite de prazer, para um momento. Não. Quando você conhece esse Deus, como Charles Spurgeon disse, não é o Deus dos heróis da fé. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que os pastores pregam, que continuem pregando. Que os evangelistas, missionários, não. Continuem falando, essa é a missão. Mas você é amigo, você é amiga. É você mesmo. É para você que eu estou falando. Não é esse Deus. Mas é o Deus que se apresenta a você. Mas para isso você precisa buscar a Ele. Se entregar a Ele com sinceridade. Em oração, em intercessão, súplica, ação de graça, princípios. E falar, Jesus, eu te reconheço como Filho de Deus. Eu me entrego a Ti. Eu desejo, eu abro a porta do meu coração, da minha mente, da minha casa, da minha vida. Entra e faça morada em mim. Espírito Santo. Começa a ter uma vida com Deus. Procura uma igreja. Procura se entregar. Passa pela água do batismo. E tenha uma vida renovada. Um novo nascimento. Nascido da água e do Espírito. Porque o sangue